expressão que eles ouviram em algum vídeo, vendo um vídeo, que foi isso, vendo os vídeos, eles acharam simpático e de repente começaram a defender essa mas colocação. Mas isso foi do programa do museu, já veio assim. Isso no projeto para a exposição, na curadoria da exposição, se eu posso dizer aí, no planejamento, no planejamento e pensamento sobre a exposição. Entendi. E em algum momento, quando estavam discutindo isso, gostaram dessa expressão que apareceu numa fala do Julião. Eu até vi. Né? E aí ficaram com isso, nós morre. E aí houve uma questão grande, porque a gente não pode... como é que nós vamos divulgar, publicar e colocar cartaz quando a fala dele está errada? Porque gramaticalmente a fala é errada. Mas é como ele fala. Então a questão ali, o nós morre, é garantir a fala do artista, do artesão, que são pessoas muito simples, vivem numa situação muito simples, entendeu? E que tem esse nível de comunicação. Então foi manter, né, trazer e destacar a fala do artesão e mantendo esta fala na forma, sem julgar o certo ou o errado. É manter a fala do artesão na forma como ele se expressa. Isso também para mim é a primeira resposta. Para mim responde a exposição, responde. Exatamente. Não, mas eu acho que é que essa primeira resposta é a comunicação. Essa resposta tem que ser direcionada para o educativo. Direcionada ao educativo. O educativo que isso é uma atividade do educativo, como é a comunicação. Entendeu? Então, provavelmente eles vão dizer que todos os catálogos estão disponíveis online. Sim. Então, mas eu não sei como eles comunicam, relacionando tudo que eles têm em acervo online com o que está exposto. Vocês que escolheram fazer sem vitrines os objetos, ou foi uma coisa que já veio do museu? Isto é uma postura do museu, que lá as pessoas da conservação podem também responder com mais detalhe, com mais aprofundamento. Mas existe uma postura, é uma questão conceitual do museu, porque quando você coloca vitrine, você distancia o público, a pessoa, né, do objeto. Então, a ideia é colocar vitrines como é que fala? Com a mínima... Só em situações muito assim, não, essa daqui a peça é muito especial e é bom não correr risco, então põe. Isso daqui é muito delicado, é bom não correr risco, e aí põe. Entra na questão assim do leão, que poderia, tipo assim, não pode ser tocado, óbvio, mas não tem um problema de ser tocado. Não tem problema também. de ser tocado, não tem problema. Então a questão é que na verdade é uma questão de conceitual. Por que você toca nos objetos? Porque isso tem as pessoas têm um hábito, né? Tem essa coisa do dedo tá na ponta do olho. O olho está na ponta do dedo, ela não, é o contrário. As pessoas não olham com os olhos, elas olham com a mão. Então, isso é uma questão de hábito, de até cultural. Sim. Isso é brasileiro. Aí a gente vem com um conceito de museu
na Europa tradicional, não se pode colocar a mão, a preservação é do que. Ok. Sim. Mas a gente tem que também lidar com o que nós temos. Sim. A cultura das principalmente pessoas por ser é arte essa. popular, né? Exatamente. Quando se está falando de arte popular, muda muita coisa. Muita coisa entra em discussão. Sim. Entendeu? Quando você tem que repensar você não pode só aplicar conceitos. Sim. Quando você está lidando com arte popular. Você tem que balancear. E os vídeos também, pra mim, quando eu vi, trouxe um negócio de acolhimento, eu diria. Eu acho que tá na mesma coisa também de não ter vitrines nas peças. Eu acho que isso aproxima. O que você acha sobre isso? Olha, em relação aos vídeos. Os vídeos, isso eu tenho um pouco de conhecimento. A questão dos vídeos, esses vídeos não foram feitos para público. Não? Não. Que nós estamos falando de um projeto de pesquisa que acontece há 40 anos. Sim. E que o pesquisador chegava, sempre foi a essas comunidades, a esses artistas, e ao chegar lá, senta com um gravadorzinho, senta com a filmadora, hoje senta com o celular e conversa com as pessoas. Isso é objeto de estudo. Todos esses vídeos foram feitos como objetos de estudo da pesquisa que é feita ali dentro. Só que com o tempo isso se transformou num acervo importantíssimo, porque tem fala de muitos artesãos, tem muita experiência, tem muito depoimento importante mesmo sobre a identidade daqueles artesãos, daquele trabalho que eles fazem. Então, esses vídeos são recortes de material de pesquisa, não foram feitos para comunicar na exposição. Tanto que, para eles, para o Museu do Folclore, na hora de selecionar fala de artesãos dentro de 40 anos de objeto, de material gravado, eles apanharam. Porque essa seleção não era nossa. E eles não conseguiam finalizar, porque era muito material, muito material. Então, eles foram achando, esse daqui dá para mostrar, esse daqui dá para falar, e foram fazendo os recortes para que aquilo fosse apresentado na exposição. Que ali, o que nós fizemos foi a montagem, tanto que cada vídeo daquele ali trata de mais de né? É de um grupo de artesãos. Então, há essa montagem. E todos atuais, né? Todos atuais. Não. Tem de todos os anos na exposição? Não de todos os anos, mas tem coisa dos anos 80. Ah, entendi. Isso não é. Aquilo, eu pensei que os artistas ainda estavam vivos. Muitos estão vivos. Mas os materiais podem ser antigos. Agora, outros já não tem mais, já não estão mais vivos. Ali tem gente que já morreu certamente. Ali tem gente que está bem velhinho e não trabalha mais. E falou numa época que estava jovem e produzindo, sabe? Então, a realidade, aquilo não é atual. Entendi. Talvez isso seja... É realmente uma construção dos 40 anos. Exatamente. Aquilo ali é resultado das pesquisas que foram feitas. No universo da cultura popular, você lida com objetos que são
peças únicas de artistas únicos. Ele tem desenvolveu aquela proposta e ele faz sozinho aquilo. Ao mesmo tempo que você tem coisas como a cerâmica, que é produzida em Caruaru, lá em Pernambuco. Então, isso tudo faz diferença. O que é o artesanato de comunidade e o que é o artesanato, a arte o artista mesmo. A peça de um artista que é ele. Como a Ermelinda que pinta. É ela. Entendeu? Entendi. Mas tem várias coisas ali que são trabalhos de comunidade. Entendi. Trabalhos como o boi, não é? O boi, exatamente. O boi, enquanto objeto, aquela estrutura bordada, é um trabalho de comunidade. Entendi. Porque tem os grupos que trabalham fazendo esse bordado. Né? Entendi. E tem uma tradição, que é uma tradição local também. Sim. Que é Pensei nisso, né? Toda relacionada a isso. Outra pergunta. Como a exposição Mas promove... entendeu a questão dos vídeos? Entendi. Super. Entendi. Eu acho que a melhor forma do diálogo é até, eu diria, o último vídeo lá. O vídeo grande, que é o vídeo... Sim, eu vi. Inclusive, eu vi ele. Porque ali, quando você senta e para olhar, de uma certa forma você está dialogando com aquilo ali. Então, realmente, o vídeo é a forma, eu acho, assim, que mais o público pode dialogar. Até porque, no final das contas, eu acho que isso é uma coisa interessante, como o universo apresentado ali é muito diversificado. Sim. Porque são artistas de todo o país que fazem coisas completamente diferentes. Então, quando você está lá olhando, o seu olho, a sua pessoa, vai se identificar com alguma coisa. Me chamou atenção isso. É porque você se identificou de alguma forma com aquele tipo de obra e não se identificou com o outro. É verdade. Porque ali tem muitas coisas, tem uma diversidade. Apesar da exposição não ser muito grande, tem uma diversidade de informação imensa. E que as pessoas se identificam mais com uma coisa com outra. Então eu acho que aí também é uma forma de você estar dialogando. A partir do momento em que você gosta, conhece uma forma de arte nova, um artista novo, uma obra de arte nova, e você se identifica com aquilo. Eu também acho. Entendeu? Isso também é uma resposta do público, no caso, né? Trabalhou com expografia, produção de material expográfico, todas as bases, produção, os painéis, isso tudo foi produzido pela Musas. Então foi projeto expográfico, produção do material expográfico, produção do material gráfico, identidade visual, isso tudo foi a Musas. Nossa, ficou lindo, inclusive. Não é? Você pode falar um pouquinho sobre a expografia, já que Eu acho que, assim, atendendo a demanda, acho que a grande questão ali da expografia era queria se mostrar, existia ali uma demanda de expor um volume grande de objetos para o tamanho da sala, né? Com certeza. Então, como que o mobiliário produzido
não como que se produz, né, um mobiliário para expor essas peças. A pergunta era sobre a questão da tipografia. Da tipografia. Então, o que foi proposto era que se conseguisse que as pessoas conseguissem ter uma circulação, que se conseguisse expor em mobiliários que interferissem visualmente da menor forma possível. Então, leve, metal, as prateleiras estreitas, sabe? Tem aquela comunicação da faixinha colorida na beirada para ligar ao setor, muito importante, entendeu? E centralizaram os painéis das TVs, né, no meio da sala para conversar com as peças que estavam nas laterais, porque também não tem muito, até pelo tamanho da sala, não tem muito o que inventar ali, entendeu? Então, o que tinha que ser base, teve que ser base e se conseguiu fazer, mas a proposta era que, devido à quantidade, que o mobiliário e quer dizer, a tipografia era. O que tinha que aparecer são as peças. E o mobiliário não pode chamar mais atenção do que a peça. Que você, sendo da equipe técnica, né, esperava que o público interagisse com a exposição. O que você achou? Como iria ser? Mais uma opinião sua. Na verdade, não tinha pensado nisso. Mas eu acho que isso, acho que não em função de uma expectativa a partir do que estava sendo montado e apresentado. Acho que a gente não tinha uma expectativa. Sim, a gente tinha que entregar o que eles estavam querendo. Mas eu acho realmente, na minha opinião pessoal, que a comunicação entre a exposição e o público vai acontecer e vai ser positiva quando a pessoa sair dali interessada em algum tipo de artista que ele conheceu a obra, ou de uma manifestação, ou não, eu vi um boi, nunca tinha visto aquele Bumba Meu Boi, eu vou pesquisar o Bumba Meu Boi do Maranhão que eu nunca tinha ouvido falar. Ali comunicou. Então, a cada vez que cada pessoa que saiu dali interessada em algum assunto relacionado àquela exposição, a exposição exatamente cumpriu essa missão de comunicar.